Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do Seminário de Filosofia Moral e Política do curso de Licenciatura em Filosofia, na modalidade à distância, da UFPE. Professora Mari, prazer estar novamente com vocês, e vamos então falar um pouquinho nesta nossa videoaula de hoje sobre a Rosa Luxemburgo, uma pensadora feminina, uma das propostas do seminário. Então, na aula de hoje, nós buscamos propor uma análise da obra, então, da Rosa Luxemburgo, denominada Reforma ou Revolução. Esta obra é de 1899, tá? E a Luxemburgo, como resposta crítica ao revisionismo de Eduardo Bernstein, no interior da social-democracia alemã. Ela busca, então, dar uma resposta a esse revisionismo proposto pelo Eduardo. A autora, então, ela sustenta que a luta por reformas sociais é indispensável, como nós já vimos na videoaula anterior, eu falei sobre isso, tá? Mas ela também diz que estas reformas sociais, elas não podem substituir a Revolução Socialista, considerada por ela uma necessidade histórica, então, diante das contradições estruturais do capitalismo. E além da análise teórica, nós vamos brevemente assim, ver o contexto dos últimos dias e o assassinato da Rosa Luxemburgo, em janeiro de 1919, destacando então a coerência entre a sua teoria e a sua prática política. Tá? Nós vamos buscar demonstrar a atualidade da reflexão luxemburguista, ou seja, da reflexão de Luxemburgo, frente às crises contemporâneas do capitalismo, ok? Então, a Luxemburgo, que nasceu em 1871 e veio, então, a ser assassinada em 1919, é uma das pensadoras mais originais e radicais do marxismo do século XX. Militante incansável, fundadora do Partido Comunista Alemão, o KPD, e crítica das tendências reformistas no interior da social-democracia. Ela deixou uma obra marcada pela defesa da Revolução Socialista e da democracia proletária. Então, sobre sua obra, Reforma ou Revolução, de 1899, surgiu, então, esta obra como resposta direta às teses do Eduardo Bernstein, como já falei, tá? Que defendia a possibilidade da transição ao socialismo por meio de reformas graduais, sem necessidade de uma ruptura revolucionária. E contra essa perspectiva, a Luxemburgo, então, afirma ou reafirma o caráter estrutural das contradições capitalistas e a inevitabilidade da luta revolucionária. Então, nesta aula, nós vamos analisar os principais argumentos, né, presentes em Reforma ou Revolução, relacionando, então, um pouco o contexto histórico de sua produção, discutindo a relevância atual e articulando a narrativa de seus últimos dias e de sua morte, que simbolizam, então, a repressão contra a tentativa revolucionária na Alemanha de 1919. Bom, no final do século XIX, o Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD, era a maior organização socialista da Europa. E neste ambiente, Eduardo Bernstein publicou as premissas do socialismo e as tarefas da social-democracia. Essa é a obra do Eduardo, tá? As premissas do socialismo e as tarefas da social-democracia de 1899. E ele defendendo, então, que o socialismo poderia ser alcançado por meio da ampliação da democracia e de conquistas parlamentares, sem necessidade de revolução. Então, para Bernstein,
nesta obra, na página 142, ele diz: o objetivo final não é nada, o movimento é tudo. Essa frase tornou-se símbolo de sua postura reformista. A Luxemburgo percebeu esse revisionismo, neste revisionismo, o risco, então, o risco de descaracterização do marxismo e a transformação da social-democracia numa mera gestora do capitalismo. Então, em Reforma e Revolução, da Luxemburgo, ela contesta frontalmente esse revisionismo. E a Luxemburgo reconhece a importância das reformas sociais para a melhoria da vida dos trabalhadores, mas alerta que as reformas sociais e a revolução não são diferentes métodos de desenvolvimento histórico que se possam escolher à vontade, mas sim fatores diferentes que se encontram em diferentes situações, em diferentes relações com o movimento de classes. Isso está esta fala está na obra da Luxemburgo, tá? Na página 47. Bom, ou seja, as reformas são meios, tá? Enquanto que a revolução, para Luxemburgo, é o fim. Quando apresentadas como objetivo final, perdem o seu caráter emancipatório. Bom, contra a visão de que o capitalismo poderia estabilizar-se, a Luxemburgo ela sustenta que suas contradições internas, suas crises, concentração de capital e exploração crescente, levam inevitavelmente a rupturas, como ela afirma, cito: a luta por reformas é o meio, a revolução social é o fim. Está na página 52. Bom, então ela vem desenvolver, a partir de então, a crítica ao reformismo, uma crítica a este reformismo. E a Luxemburgo denuncia que, ao abandonar a perspectiva da revolução, o movimento operário correria, então, o risco de transformar-se em um mero administrador do sistema burguês, enfraquecendo, então, a consciência de classe. E assim, para ela, o revisionismo significava abdicar do objetivo histórico do socialismo. Então, ela vem expor assim, que a luta revolucionária, segundo a Luxemburgo, ela não se reduz à tomada do poder, mas deve ser profundamente democrática. Aí cita Luxemburgo: sem eleições gerais, liberdade de imprensa e de reunião, sem luta livre, luta de opinião, a vida morre em todas as instituições públicas. Vejam bem, vou repetir o que ela dizia, já lá no tempo dela, né? Sem eleições gerais, liberdade de imprensa e de reunião, sem luta livre, luta de opinião, a vida morre em todas as instituições públicas. Bom, a sua concepção de socialismo é inseparável da ação das massas, da auto-organização dos trabalhadores e da participação direta das decisões políticas, tá? Então, mais de um século após a sua publicação, a obra mantém sua pertinência. Em tempos de crises ambientais, por exemplo, desigualdade social e instabilidade política global, a reflexão de Luxemburgo lembra que as reformas, embora necessárias, elas não enfrentam as contradições estruturais do capitalismo. Então, é muito claro, né, o pensamento da Luxemburgo que ela nos remete hoje, tá? O que seria as reformas não dariam conta,
para Luxemburgo. As reformas são necessárias, sim, mas não dariam conta das estruturas, das contradições estruturais do capitalismo. Bom, e como observa Lowe, em 2020, a obra que cito, a atualidade de Luxemburgo, ela reside em sua recusa de separar democracia e socialismo, revolução emancipatória e revolução emancipatória humana. Tá? Por fim, os últimos dias e o assassinato da Rosa Luxemburgo. Naquela época, né, era possível já, então, uma mulher contribuindo ou participando das análises críticas do pensamento político, e o resultado não foi diferente, né, gente? Então, o pensamento luxemburguista encontra o seu desfecho trágico em janeiro de 1919. No contexto do levantamento espartaquista, e embora crítica à precipitação da insurreição, Rosa permaneceu solidária ao movimento, escrevendo artigos no jornal Die Rote Fahne, não sei a pronúncia correta, tá? Bom, no dia 15 de janeiro de 1919, foi capturada junto a Rosa, né, foi capturada junto ao Karl Marx, não, eu só estou pronunciando aqui, não vamos confundir com Karl Marx, é o Karl Liebknecht. Puxa vida, pronunciar alemão não é comigo, gente. Então, junto a esse Karl Liebknecht, ela foi capturada por tropas do Freikorps, levada ao Hotel Eden, espancada e executada com um tiro na cabeça. Seu corpo foi jogado no canal Landwehr, pode ser, sendo encontrado apenas em 31 de maio do mesmo ano. Tamanha covardia. Bom, em seu último artigo, ela escreveu a célebre frase: a ordem reina em Berlim. Estúpidos carrascos, a vossa ordem está a afundar. A revolução amanhã já se erguerá de novo e bradará, para vosso horror: eu fui, eu sou, eu serei. Luxemburgo, 2011. Não, essa passagem aqui é numa versão de 2018, página 111. Para você ver como era forte, né, as palavras desta mulher. E o resultado de sua caminhada política em prol de uma sociedade melhor para todos, resultou então no seu covarde assassinato. Hoje eu estou gravando essa aula, desculpa, estou gravando essa aula pela manhã, logo cedo, então o meu chimarrão está acompanhando aqui. E eu confesso a vocês que ainda mexe muito comigo mesmo, sabendo de tudo isso. O assassinato de uma filósofa, de uma pensadora,
que se colocava contra, né, as estruturas ferrenhas de um capitalismo de sua época e lutava por uma sociedade que fosse capaz de se impor diante de tudo isso. Mas a análise de reforma ou revolução, que é o livro dela, demonstra, então, como a Luxemburgo, como a Rosa Luxemburgo enfrentou esse revisionismo, tá? Defendendo a revolução como necessidade histórica. E a sua crítica, ela não, na sua crítica, estou fazendo assim, considerando tudo que nós já falamos entre a videoaula passada e mais essa, tá? Na sua crítica, eu volto a frisar, ela não descartava as reformas, ela não rejeita as reformas. Ela só colocava que as reformas, por si só, não dariam conta, né, de resolver os problemas da sociedade, que a sociedade enfrentava já, e muito menos as estruturas montadas do capitalismo. Se nós trouxermos essa reflexão para cá, para hoje, para o nosso contexto, nós vamos ver que talvez as estruturas do capitalismo tenham ganho até mais força, estejam mais estruturadas ainda, né? Eu não estou dizendo com isso que tem que haver uma revolução, eu estou só citando Rosa Luxemburgo, tá? Mas é algo, assim, muito difícil de ser confrontado, são as estruturas capitalistas. Tá? Então, ela considera, então, as reformas, como as reformas sociais do Bernstein, como instrumentos parciais da luta de classe. Ela não abdica das reformas, ela só diz que precisa mais do que isso. E sua morte violenta em 1919, né, mostra a radicalidade da sua posição. Um pensamento que nunca dissociou teoria e prática. E que se manteve fiel à ideia de que somente a Revolução Socialista poderia realizar plenamente a democracia e a liberdade. E isso lhe custou a vida. Né? Bom, a obra da Rosa Luxemburgo, ela segue como fonte de inspiração e de reflexão crítica para os debates contemporâneos sobre o capitalismo, sobre democracia e sobre a emancipação social. Eu gostaria que vocês refletissem. Nós temos mais uma ou duas videoaulas sobre a Luxemburgo, mas eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre este posicionamento da Luxemburgo frente a esse revisionismo social do Bernstein e também frente às estruturas do capitalismo, e buscassem, através de uma análise de vocês, a partir destas videoaulas, dos textos complementares, fazer uma resenha. Eu vou abrir um ambiente, eu vou abrir lá no E-Aula um espaço para que vocês façam uma resenha e, se possível, uma aproximação do pensamento da Rosa Luxemburgo com o nosso contexto atual. O que vocês consideram do capitalismo, do sistema capitalista ao qual nós estamos inseridos? Qual seria a crítica? Quais seriam as alternativas? O que o pensamento da Luxemburgo vem a contribuir com esta análise, com esse pensamento atual, contemporâneo? Eu também gostaria de
se possível, vocês falassem um pouquinho do que vocês pensam sobre a participação das mulheres na política, na filosofia ou em todos os campos. Mas, em especial, visto que nós fomos barradas de nos manifestar ou de nos expor por muitos e muitos séculos, como está sendo vista esta retomada do pensamento feminino e da capacidade das mulheres, tanto qual qualquer outra pessoa, em contribuir não somente com a filosofia, mas em outros campos e, em especial, com a política. Não é algo que vá ser avaliado, mas aqueles que são desafiados, que se sentem desafiados a falar, por favor, façam essa resenha e coloquem lá no nosso ambiente, tá? Aqueles que, como eu estou dizendo, não é avaliado, não será avaliado, não vale nota, né? Não vale nota. É isso que eu estou pedindo para vocês, mas é uma construção de conhecimento e eu quero conhecer um pouco mais da capacidade de vocês. Então, assim, aqueles que vão acessar lá o espaço para mandar 4 linhas escritas, não precisa, não. Vocês façam, aqueles que querem contribuir, façam uma resenha, uma análise. Ninguém faz uma análise em 4 linhas, é muito difícil. E às vezes a gente propõe essas atividades e recebe um parágrafo de resposta. É isso que eu estou dispensando, tá, gente? Não tem um limite de linhas? Não tem. Mas eu gostaria de escutar, ou de poder, escutar é difícil, né, mas eu gostaria de poder ler, assim, com muita satisfação eu vou ler cada contribuição que estiver lá, tá? E eu sei que neste curso tem pessoas extremamente capacitadas de fazer uma análise crítica sobre estas questões. Então, até breve, até segunda-feira próxima, tá? Fiquem bem, encerramos por aqui.